Eis que se levantou um certo doutor, olha só, ele também é um doutor da lei, tentando dizer: mestre, como farei para herdar a vida eterna? Isso é uma coisa interessante que o jovem rico também pergunta, né? Esse doutor também pergunta. É importante, nós também poderíamos ter essa pergunta, poderíamos, né? Na nossa jornada, como vou herdar a vida eterna, né? E Jesus, ele é tão especialista nisso que ele vai dar uma expressão. Ele vai dizer: que está escrito na lei? Ele levou para a lei. E interessante que ele vai dizer: e como lês? Irmão, muitas vezes as pessoas leem, mas têm dificuldade de compreender o que lê. Esse é um problema, irmão. Existe uma palavra, mas não vou usar essa palavra aqui nessa questão, né? Quando tu lê um assunto e não compreende da forma como é o assunto, e é isso que Jesus estava tentando ver desse doutor da lei. Mas esse doutor da lei tinha que saber o assunto, né? Muito bem, porque ele era um doutor, um conhecedor, e essa é a expressão. Daí ele vai responder o que Jesus perguntou para ele. Ele vai dizer assim, e respondeu ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Isso, como doutor, conhecedor da lei, ele sabia isso, né? Agora Jesus está querendo saber se ele pratica isso. Aqui é outro ponto que ele vai virar aqui e vai dizer: Jesus vai dizer: respondesse bem, fazer isto e vivereis. Então Jesus diz assim: respondesse bem, agora fazer isso e vivereis. Então Jesus está dizendo para ele assim: estás fazendo isso mesmo? Então você vai viver. Agora ele vai dizer assim, ele porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Agora, para ele, irmão, aqui está acontecendo uma narrativa para dizer assim, para ele não sair tão feio do que ele está perguntando, porque deve ter mais gente escutando, para ele não ficar tão mal visto, ele usa essa expressão. Por isso a palavra, ele está se justificando. Por que ele está se justificando? Se ele vive corretamente, por que ele está se justificando? Se ele pratica aquilo, por que ele está se justificando? Quem é meu próximo, Jesus? Como fosse um menino. Já pensasse nisso? Como ele fosse um menino e não sabe o que está dizendo a lei. Aí, por isso que eu estou dizendo, Jesus já tinha pego ele lá no começo. Como lês? E ele já se justificou, dizendo assim. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Agora Jesus vai contar uma parábola, porque Jesus sabe que tem mais gente escutando, e ele vai abrir essa parábola interessante, irmão. Tem duas coisas importantes dessa parábola. Ele vai falar dos judeus e vai colocar todos aqueles homens mais importantes dos judeus, o sacerdote e o povo levítico. Ele vai colocar o sacerdote, nessa história, e também vai colocar o levítico, homens separados. Agora preste bem atenção. Ele vai dizer assim, e respondeu Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e a caminho e caiu nas mãos de uns salteadores, os quais o despojaram, espancando, e retiraram, e deixando meio morto, estava lá no chão. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Então é do povo judeu. Se é um sacerdote, ele é do povo judeu, o qual, ao vê-lo, passou por largo. Agora ele vai de novo. Igualmente, de modo também veio um levita, chegando àquele lugar, ao qual vê-lo, passou de largo. De novo. Então o levita é aquele que cuidava da mesma forma da casa, da manutenção do Senhor, e eles sabiam como proceder, tudo isso, irmão. E eles foram ensinados para fazer essas coisas. Mas Jesus usou dois elementos para falar uma coisa, irmão. Será que Jesus estava atingindo neles? Só um minutinho, irmão.
atingindo neles. Olhe bem o que ele vai dizer. Mas um samaritano, presta bem atenção, um samaritano é um judeu misturado com outro povo. Então ele é um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, né? E vendo, olha só o que Jesus vai usar agora: moveu-se de íntima compaixão. Olha a história que Jesus está colocando, olha o quadro que Jesus está colocando. Lá tem um homem, com certeza deve ser um judeu, e agora vem um samaritano e sente compaixão por aquele homem. Por que os dois outros não sentiram compaixão? Por isso que Jesus vai colocar íntima compaixão. Daí ele vai levar ao outro ponto. E aproximou-se, atou as suas feridas, deitando azeite, vinho, então, pondo sobre a sua cavalgura, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. Daí diz: e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, dizendo: cuide dele, tudo que demais gastare, pagarei quando voltar. Daí ele vai fazer a pergunta: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do salteador? Claro que aquele advogado entendeu da lei, ele vai dizer que é este, né? Que é o samaritano. Por quê? Ele está ciente disso, irmão. Só que ele estava querendo se justificar da situação, se passar da situação. Agora eu fico pensando que Jesus está explicando uma coisa, indiferente de religião. Interessante isso, né? Indiferente de religião, indiferente de barreiras sociais, porque aqui tem a primeira coisa, é a barreira social. Judeu não se dava com samaritano. Depois tem a religião. Essa religião aqui, um diz que tem que adorar lá no monte, o outro diz que tem que adorar aqui no poço. Aqui Jacó fez isso, né? Se lembra a samaritana lá no poço? Um diz que tem que adorar aqui, outro diz que tem que adorar no monte. Jesus diz: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Jesus já estava tirando essa ideia. Não é nesse monte, não é aqui, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. E esse ponto você vai começando a ver que Jesus está querendo moldar alguma coisa aqui. Lá na samaritana, no poço, Jesus estava quebrando as barreiras sociais. Só porque ela é samaritana, ou esse povo é samaritano, eles não podem ser abençoados por Deus? Pode. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Ele está explicando que um judeu pode ajudar um samaritano, como um samaritano pode ajudar um judeu. Mas agora, como ajudar? Aqui está o ponto, irmão. E esse ponto é o mais importante que já lemos aqui: ter íntima compaixão. Aqui está o ponto mais importante do nosso coração, porque uma coisa íntima é que está aqui, e tu vai sentir compaixão, e compaixão é como fosse amor. Compaixão é como fosse você sentindo a necessidade daquela pessoa, e você não vai questionar se é um judeu, se é um samaritano, o que é ali. Não, você não está preocupado com nada, só quer resolver aquela situação que ela passou. Para você entender isso, é como hoje, irmão. O Brasil ficou polarizado. E quando o Brasil fica polarizado com as eleições, isso só gera problema entre os brasileiros. E os brasileiros devem dizer: mas isso gera problema porque eles gostam de política. Isso gera problema com famílias. Tem famílias que não fala com o outro, porque um espírito entrou e polarizou o Brasil. Nós somos todos brasileiros, irmão. O que Jesus está mostrando aqui é o mesmo padrão
quer dizer que aquele lá é daquele tipo lá, eu não ajudo, eu só ajudo daquele lado lá. Desse lado aqui eu não ajudo ninguém. Está vendo? É o que Jesus está explicando para eles. Se tiver amor, compaixão, você não vai importar se é tal religião, você não vai se importar se é barreira social, você não vai se importar com nada, você vai fazer. Você entendeu? E isso mostra o espírito que nós devemos ter. Por isso que Jesus está repreendendo o doutor da lei. E isso ajuda nós a poder aprender outras coisas, irmãos. Muitas outras coisas importantes. Eu quero ler aqui só um pedacinho de Lucas, para você entender. Lucas 18, vamos ver se é 18, verso 9. Mateus, vamos pegar Lucas, desculpa aqui, 18, verso 9, está aqui. Deixa eu ver se é isso. Ah, sim, é isso mesmo. Olha bem o que ele vai dizer aqui, ó. E disse também esta parábola: e uns que confiam em si mesmos, crendo que eram justos, desprezavam a outros. Aqui a parábola só está criando a questão de dois homens, subiram ao templo para orar. Um era o fariseu e o outro era o publicano. O fariseu e o publicano, todos os dois são judeus. Só qual é a diferença? O fariseu é cobrador de impostos. Não, o fariseu não. O publicano é cobrador de impostos. Igual Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Todos os cobradores de impostos daquela região ali tinham que vir à casa dele fazer contabilidade com ele. Então ele era o chefe, Zaqueu. Por isso que Jesus diz, quando ele convidou Zaqueu, hoje eu vou comer na sua casa. Ele ficou todo feliz, né? E o que Zaqueu fez? Ele entrou, viu Jesus, compreendeu e ressarciu o que ele fez de errado. E ele pagou mais do que era para ressarcir. Daí Jesus vai dar uma coisa, né? Hoje entrou a salvação nessa casa. Você percebeu o que ele está querendo dizer aqui, né? E esse padrão é a mesma coisa. Olha só, dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. E o fariseu, estando de pé, orava consigo mesmo, de maneira: Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens. Olha de novo, entrando de novo: roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este. Apontou o publicano. Você percebeu aqui que ele aponta como este publicano? Eles tinham ódio do publicano, mesmo sendo o mesmo povo, eles odiavam o publicano. Como esse publicano que rouba de nós, pega com seus impostos e faz para dar a Roma. É isso a ideia. Mas já visse que Jesus não tem com esse problema? Jesus foi em Mateus, que era um publicano, e falou: vem, me segue. Foi em Zaqueu: vou comer na tua casa. Você começa a perceber alguma coisa? Porque o eleito, ainda quando não foi chamado, irmão, ele está em algum lugar, em alguma função, em alguma situação. Mas quando ele vai lá, vem, é tu. Vai se libertar dessas coisas. Então, a Bíblia não fala que Zaqueu saiu da sua posição. Ele só acertou as coisas. Tu não vê dizer isso, né? Então, por quê? Tu vai entrar em outra estrutura que também entra na questão da mulher do poço, né? Da religião. E também, deixa eu ver aqui, tem outro ponto importante, irmão, que eu queria pegar para ler para você. Vamos discutir aqui. Ele vai dizer assim: agora está aqui afirmando a chave para entender essa parábola, porque Jesus diz: você respondeu certo, agora você também deve fazer isto e viver. Em outras palavras, não basta fazer o que é certo, mas você também deve fazê-lo e então vivê-lo.
um ponto é vivê-lo, né? Não adianta você dizer, isso aí é certo, é assim que diz, amarás teu Deus e o teu próximo também é como a ti mesmo, e não fazer. Cai na situação. Se lembra que cai naquela situação quando Jesus fala àqueles: mas vós que praticam a iniquidade, afastai de mim. Por quê? Mas Senhor, fizemos isso, fizemos aquilo. Não. Vocês fizeram errado. Porque eles não conhecem a obra de Deus, irmão. Isso aqui é uma coisa fina, irmão. Eu quero tentar canalizar isso muito bem na sua vida. Deus tem um padrão da obra para fazer. Se lembra que o irmão Brando sempre fala assim, Jesus só fazia o que o Pai mostrava, se lembra? Ele vai lá naquele lugar onde está aquela, e ele diz assim, tome a tua marca e vá, e vai embora. E está cheio de gente querendo movimentar água para alguns movimentar para pular ali, mas ele não cura mais ninguém, não faz mais nada, só aquele ali. É o que o irmão Brando está querendo ensinar para nós. Você só deve fazer o que o Pai mandar. E quando o Pai manda, Ele manda dentro do teu coração. É como uma revelação. Você sabe que está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para produzir aquilo. Deus fala ao nosso coração. Você não tem que dizer assim, eu vou prestar um minutinho, eu vou lá falar com o pastor para ver se eu vou fazer isso. Não, está contigo isso. Não sei se você entende esse padrão. E você vai ver o irmão Brando sempre falar esse padrão, porque não adianta você fazer obra sem a vontade de Deus. O que é isso? É inútil. Por isso que quando Jesus vai fazer aquela condição, ele vai dizer assim, não te conheço. Mas nós fizemos isso. Não conheço vocês. Vós praticam o quê? A iniquidade. É o padrão daquilo, irmão, que você produz. E isso é muito perigoso. O irmão Brando, ele sempre colocou isso. Tem que estar à vontade. Você lembra que ele fala assim, eu entrei no local, olhei lá, daí assim, mas a visão me dizia que o chapéu tinha que estar numa posição para ele poder falar o assim do Senhor. Enquanto aquele chapéu não tivesse naquela posição, ele não falou. É isso que o irmão Brando está querendo ensinar a nós. Espere, ore. No momento certo, Deus coloca isso no teu coração, uma certeza absoluta. Por isso que sempre vai dizer assim, se você não tem certeza, não avance. Se você não tem essa convicção e está com medo, não faça. Esse é o padrão que o irmão Brando sempre ensinou a nós, né? Deixa eu chegar um pouquinho mais à frente aqui. Eu vou pegar aqui Olha aqui. Aquele dia no Calvário, ele era apenas um homem, o homem perfeito. Ele deu sua vida e fez um exemplo para você. Agora, o que devemos fazer? Agora, a primeira coisa que devemos dizer é: Jesus nunca viveu para si mesmo. Esse é o primeiro ponto. Sua vida foi gasta pelos outros. Isto é perfeita vida eterna. Quando você diz que, olha só o que o irmão Brando vai colocar aqui. Quando você diz que vai à igreja e faz boas coisas, tudo bem. Mas quando você vive a sua vida para si mesmo, você não tem vida eterna. Você percebeu o que está aqui em jogo? O irmão Brando está dizendo assim, você pode ir à igreja, você pode fazer coisas boas, mas ainda você vive para si. Ainda você não tem vida eterna. Agora, que ponto que o irmão Brando está querendo colocar isso? Viver para os outros. Irmão, então vou viver para os outros, vou fazer a vontade dos outros e tudo vai acontecer. Não é bem assim. Esse é o maior problema. Como é que você compreende isso? Como é que você está entendendo isso? Olha só o que ele vai colocar aqui. Quando você vive a sua vida para si mesmo, você não tem vida eterna. A vida eterna é viver para os outros. Ele provou isso quando ele veio no
Cordeiro de Deus. Ele viveu e teve uma vida eterna. Por quê? Não viveu para si mesmo, ele viveu para os outros. E você recebe vida eterna ao receber naquele dia. E você não vive para si mesmo, você vive para os outros. Parece que você abandona tudo, né? Preste bem atenção nos pontos. Jesus está vivendo, está entregando a sua vida, está passando poder, vida. Você lembra aquela mulher que estava com um fluxo de sangue, tocou nas suas obras, porque opa, saiu poder. Então ele está passando vida, porque aquela mulher estava para a morte. Agora ela toca através da fé, produz aquilo, sai dele unção e ela é restaurada. Ela agora tem vida. Porque ela estava morrendo, ela precisava da vida. Aqui está produzindo vida, porque ele vive para os outros. Porque se ele não tem isso, se tocasse na aula do vestido, não produziria vida. Você está vendo? O que a palavra diz? Fé, virtude. Virtude é poder. Olha só, primeiro você tem fé, logo após você já tem virtude, que é poder. Um cristão, logo que está na ação da fé, já tem poder. E isso, irmão, quando você produz isso, é indiferente para quem que seja. É para aquele que precisa, é para aquele que está ali, é aquele que necessita. Se o fariseu veio e falou aquelas coisas, ele recebeu o que ele queria e foi embora. Você compreende? É como se fosse assim, ó, lá, Jesus está morrendo no Calvário. Vão lá e metem uma lança ao redor dele. Aqueles que estavam jogando a roupa, jogando pela roupa deles, receberam o que queriam. Não queriam a roupa dele? Não fizeram jogos ali, um dele ganhou o que ele queria. Agora, quando aquela pessoa está buscando por necessidade dele, ele está ali para fazer isso vir. Por isso que isso é uma sabedoria, irmão. Não é que você vai viver para qualquer um tipo de gente, você entendeu? Para aqueles que precisam, você que sente a necessidade. Olha aqui, ele vai falar outra coisa aqui, quer ver? Ele vai dizer assim: alguém diz, como você pode suportar e permitir que alguém te chame de nome feio? Está falando para o irmão Branco. Você não vive para si mesmo? Você não vive para si mesmo. As pessoas podem falar o que quiser. Você não vive para você mesmo. Você vive para os outros, para poder permitir esses homens. Você se torna filho. Irmão, tem gente que vai falar isso de ti, tem gente que vai falar um monte de coisa, tem gente que vai abrir e falar um monte de coisa. Vai falar. Você deve entender que isso está sendo falado, não é por causa de você. Se você estivesse em outro lado, ninguém ia falar isso para você. Estão falando da palavra de Deus. Estão falando porque você está vivendo a palavra de Deus. Você está sendo atingido porque você está refletindo a palavra de Deus, irmão. E isso, a palavra diz assim: seja bem-aventurado, seja feliz. Porque por que a palavra está dizendo para tu ser bem-aventurado? Para você não deixar isso entrar onde? Dentro do teu coração. E virar o que? Amargura. Virar o que? Tristeza dentro do teu coração. E quando vira tristeza, para virar tristeza, para virar amargura, você tem que estar, o teu cérebro tem que estar maquinando pensamentos maus daquela pessoa que está falando mal de você. Quando você já não tem mais isso, e você sabe que aquilo ali é um espírito que está fazendo aquela pessoa produzir aquilo, você não tem, está tranquilo mais. Por isso que Jesus, para trás de mim, Satanás. Por que Jesus fala para Pedro isso, e no mesmo tempo ora para Pedro? Você percebeu? Ele está repreendendo o espírito
que está vindo ao pensamento, entrando na cabeça de Pedro, mas no mesmo tempo ele já está lá na frente dizendo: Pedro, eu estou orando por ti. Porque você vê, irmão, que nós somos assaltados, podemos ser assaltados em nossas mentes. Mas eu quero explicar uma coisa para você: se você tem o Espírito Santo, Satanás não pode entrar em você, não pode estar aqui, porque se ele entrar aqui, se é o Espírito Santo que está aqui dentro, ele vai levar um choque, não tem como. Agora, você pode ser assaltado em sua mente? Você pode ser assaltado em sua mente. Por isso que muitas vezes você vai entender o que o irmão Bruno falou: eu sou um homem nervoso. Você entende? Um cristão por natureza é nervoso. Não é que ele queira ser, mas tem essa natureza porque existe uma pressão sobre aquilo. Tá, deixa eu levar um pouquinho mais aqui à frente para você entender o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, ó: vocês se tornam filhos. E o problema é que a igreja esqueceu que eles eram filhos. Vocês são filhos. Você está tomando o lugar de Cristo. Vocês são filhos. Então não viva para si mesmo, viva para os outros. E o irmão Brano vai dizer assim: eu posso viver para este irmão porque ele com certeza é um bom homem. Seria bom, né? Você viver para o outro que é uma pessoa muito boa. Ele vai dizer assim: não é isso. Viva para aquele homem que te odeia. Viva para aquele que mataria você se pudesse. Foi isso que ele disse com ele. Eles o mataram. Ele morreu para salvá-los. Isto é a vida eterna. Quando você tem isto em seu peito, você está enfrentando o céu. Mas você sacrificaria a sua própria coisas, desiste delas, como uma ovelha que dá a sua lã. Você olha em direção ao Calvário. Agora eu quero ler essa escritura, irmão. Olhe bem. Você percebeu aqui o que Jesus está abrindo? Senhor, eles não sabem o que fazem, porque se eles soubessem o que fazer, eles não iam matar. Está vendo o que está tendo? Porque a própria escritura, irmão, a própria escritura cegou-los. Você entende? Olha, irmão, Deus é tão misericordioso para nós, irmão. Se a gente não pegar essa grande salvação que Ele deu a nós, olha só, Ele cegou o povo dele por causa que eles não quiseram e deu liberdade a nós vermos. Olha, isso aí é uma coisa. Mateus capítulo 7, 21. Ele vai dizer assim, ó: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aqui, ó, ele vai entrar. Jesus está falando, é aquele que sempre faz a vontade do meu Pai, mas não aqueles que dizem Senhor, Senhor, Senhor. Quem está nos céus? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Pode ver, olha só, fizeram todas essas coisas, expulsaram demônios, fizeram maravilha, tudo no nome de Jesus Cristo. Mas será que essa era a vontade de Deus fazer? Aqui está o ponto. Olha o que ele vai continuar: então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Mas como? Fizeram tanta coisa. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Você percebeu? Você entendeu por que o irmão Bruno ensina da questão da obra? Tem que ser de Deus. Não é porque eu quero que vou repreender aquele diabo ali. Repreende. Você vê essas igrejas grandes, repreende, e faz aquele teatro, e cai ali, o diabo, eu te expulso, não sei o que, vou te pegar. Isso é teatro, irmão. Isso é hipnose. Tu acha que um homem vai ter mais força que um diabo? Olha. Então,
As pessoas começam a cair por alguma ação. Isso ele fez lá, fez o diabo andar para lá de costa, rastejar. Agora saia! Tudo isso produz uma situação. Por isso que Jesus está falando, né? Então direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Pratica, hein? Ele está dizendo que pratica, faz. Não é só falar, não, ele pratica a iniquidade. Olha só o que ele vai dizer: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhou-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, você precisa da palavra, irmão. Eu preciso da palavra. Isso não é um show, nunca foi um show. Quando as pessoas, você perceber que aquele homem, irmão, quando chega lá, faz assim, eles fazem assim, faz aquela coisa assim, e agora eu vou repreender isso aí, e começa a fazer isso. Pode botar o pezinho para trás, que esse homem nunca foi de Deus. Quando um homem sobe no púlpito para ficar adivinhando assim, coisa assim, não sei o que, tem não sei o que aqui, estou vendo que tem um problema de casamento, não sei o que, pode botar o pezinho para trás, que isso não é de Deus. Deus, quando faz, ele vai lá e diz assim: o nome é tal, entrou por essa porta, o nome dele é tal, você veio aqui para ver isso, assim, e está acontecendo isso. A gente não pode entrar nessas brincadeiras. Homens que pegaram o lenço do irmão Brando e ficaram brincando assim, no púlpito, isso não é homem de Deus. Pegava o lenço e disse: não, vamos tocar no lenço do irmão Brando. O que faz isso, irmão? Se lembra? Você tem que entender a história. Quem fez isso? Pedacinho da cruz. Você entende? Só mudou a igreja e está dentro da mensagem. Isso está acontecendo dentro da mensagem. Isso que é o maior problema, que eu fico mais triste. E começo com essa conexão, irmão. Jesus vai dizer bem assim, afasta, vós que pratica a iniquidade. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, sei que esse momento é um momento grandioso de engano, Senhor, e Satanás está usando todas as suas fichas para as pessoas serem enganadas. E muitas vezes, Pai, não é o povo, Pai, são as lideranças, Senhor. As lideranças, elas são cegas, e como Jesus falou, um cego guiando outro cego cai num buraco, Pai. Ajuda-os, Pai, pelo menos para eles poderem ter uma revelação e abrir seus olhos, Pai, para não levar o povo a um buraco. Ajuda-nos também, Pai, e que possamos estar sinceros em nossos corações, em nossas vidas, e amar a coisa melhor que Tu deste, que é a Tua palavra, e o Teu Espírito que revela aos corações, Pai. Abra os corações dos Teus filhos e se mostre a eles, Pai, e eles possam sentir a presença de Deus nessa jornada de fé. É o que eu Te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vamos passar para outra parte, né? Momento que as palavras não resolvem, só um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, só um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que Ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro
o que é o amor. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor. Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor. Vamos agradecer, né? Bondoso Deus, a tua presença faz nós conhecer-te muito mais. Quando tu se revela aos nossos corações e direciona a tua palavra de vida a nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa abençoar a cada um que entrou por essas portas, Senhor, dando sabedoria, conhecimento para vivermos nesse tempo, Pai. Estão tantas coisas, Pai, mas o Senhor diria que nesse tempo do entardecer haveria luz, Pai. E tu tens se revelado após dia, Senhor, e somos gratos por isso, Senhor. Agora guarda-os, proteja, que eles possam ter uma boa noite de descanso, Senhor, e amanhã possamos ser bem-sucedidos em tudo que vamos fazer, Senhor. Peço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.